Olá pessoal, nessa unidade estaremos com um convidado especial, o professor Altamir Timóteo, professor do Departamento de Economia, com mestrado em Métodos Numéricos e Engenharia. Olá professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Veja bem, quando a gente enxerga o Estado, a gente vê as relações dele ao longo do século XIX e século XX, mudanças muito importantes. Primeiramente, tinha-se a ideia de um Estado liberal, quer dizer, um Estado, uma ideia de liberalismo econômico, quer dizer, a não intervenção do Estado. No início do século XX, com algumas mudanças que sofreram o mercado, né, esse Estado passou o quê? Passou a ter mais, ser um pouco mais forte dentro dessa economia. Dentro disso, dentro desse contexto, a gente poderia ter uma ideia assim, existe uma diferença plausível entre Estado forte, que seria um Estado mais regulador, ou não teria diferença alguma com relação a um Estado mínimo, que seria aquele Estado menos intervencionista. E dentro disso, né, aumentando mais ainda a nossa pergunta, quais seriam os principais problemas de um Estado mínimo e de um Estado forte? Será que teria problemas nessas diferenças de Estado? Bom, toda a contextualização, né, de Estado mínimo e Estado forte começou lá com Adam Smith, né, no liberalismo. Ele era aquele Estado mínimo, seria o quê? O governo teria que se preocupar com saúde, segurança e educação, e minimamente, né? Então, segundo ele, o mercado seria regido por uma mão invisível, ou seja, se autorregulava. Então, esse é o Estado mínimo. E, ao contrário, o Estado forte é onde o governo interfere em todas as instâncias, né? Tanto produção, quanto financeiro, quanto regulação de uma forma geral. Então, tem que existir, creio, um meio termo. Não pode, tanto é que a gente nota mais tarde que o Estado mínimo é praticamente impossível, né? E o Estado forte, o governo colocando a rei, cabresto, né, em toda a economia, também trava o processo. Então, eu acho que tem que ter um meio termo. Veja bem, no sistema econômico há diferentes tipos de mercado, certo? Não há só o mercado de bens, o mercado de produção. Há também o mercado financeiro, certo? E aí fica a ideia, esse mercado financeiro, ele precisaria também da intervenção desse governo ou esse mercado financeiro ele pode funcionar livremente também sem a intervenção desse mercado? Será que cabe ao governo a intervenção em todos os mercados, inclusive no mercado financeiro? Esse acho que é um dos principais pontos que o governo tem que interferir, né? Que o mercado financeiro, a tendência é monopolizar grandes empresas, grandes banqueiros, de uma forma geral, interferir nesse mercado. Então, o governo, de uma certa forma, ele interfere. Ou seja, controlando a taxa de juros, né? Ou atrelando a mais impostos, o caso do IOF, né? Então, agora o mercado está precisando de dinheiro. Então, então vamos tirar alguns impostos, o IOF, diminuir. Então, é um mercado que o governo realmente está interferindo. E tem que interferir, porque senão o mercado fica monopolizado, ou grandes empresas monopolizam e atrapalha de uma forma geral, né? E não gera riquezas. Professor Altamir, só mais uma questão assim, importantíssima também dentro dessa nossa discussão, né? Houve grandes mudanças na forma de participação do Estado no sistema econômico ao longo do século XIX e século XX. Agora fica uma grande questão. Será que são as mudanças no mercado que provocam mudanças nas formas de governo ou será que são as mudanças nas formas de governo que provocam mudanças no mercado? Muito bem. Então, o mercado, de uma forma geral, o Estado mínimo, né, o governo interferindo mínimo, eu acho que acarretou a grande crise de 1929. Né? Então, o mercado ele sentiu isso aí. Então, o que aconteceu? Os governos tiveram que readequar novamente. Então, com a ideia de Keynes, né, que o governo teria que novamente interferir nesse mercado, segundo aquela frase dele, né, que vamos abrir valeta, pagar um salário e vem outra turma fechando valeta, sem coisa nenhuma, mas está gerando renda, né, para a população, para eles consumir. Então, tanto o governo precisa do mercado, quanto o mercado precisa do governo. Então, acho que tem que ter sempre um meio termo. Acho que nunca se deve ser radical, né? Ou tem que ter
um certo domínio, né, por parte tanto das pessoas, quanto com relação ao mercado, a forma de agir no mercado, quanto o governo, né, interferir de forma que também as pessoas consigam, não fiquem sufocadas, né? Então acho que é nesse sentido. A crise de 29 serviu de lição. Já tivemos outras crises, né, posteriormente, e já foi mais a menos, vamos dizer assim, as crises. Já teve mais soluções mais imediatas, mais plausíveis para atender o que o mercado estava precisando. Professor Altamir, veja bem, hoje a gente tem importantes movimentos sociais, né? Protestos contra esse atual sistema de governo. O que fica aí a questão é o seguinte: o que poderá ocorrer no sistema de mercado e governo com esses protestos? Quais seriam as reais mudanças? Ou nem acredita-se que haverá realmente mudanças? Será que esses protestos, esses movimentos sociais que estão ocorrendo agora, de certa forma, prejudicam o sistema de mercado e afetam, de um lado, o governo? Como que o governo passaria a regular de novo essa economia, a entrar agora para consertar um pouco o que poderia estar acontecendo, por exemplo, produção cair, desemprego novamente? Será que isso geraria tudo isso? Bom, agora estamos em um momento interessante, né, da nossa política, onde que um simples aumento de tarifa desencadeou toda uma manifestação. Eu acho que aquela gota que faltava para que isso acontecesse, né, porque normalmente não se está acostumado, o Brasil é um país pacífico, e os políticos, de uma forma geral, nunca se preocupavam, né, sempre em épocas de eleições, promessas, promessas e promessas. E não se preocupavam em cumprir se aquilo era viável, possível. Então essas manifestações acho que vai encontrar, né, um respaldo nessas, pouco caso dos políticos, de uma forma geral. Então até que ponto essas manifestações vão influenciar? Eu acho que de forma crucial, né? De uma forma geral, os governos todos, tanto o executivo quanto o legislativo, quanto o judiciário, eles vão ter que repensar a forma de agir com o povo. E a juventude, de uma forma geral, né, com essas redes sociais, ficou muito mais fácil a comunicação. Mas até que ponto também não começa a ter extremos? Então, partiu para extremos, a coisa começa a ficar complicada. Então, acho que essas manifestações, de uma maneira geral, vão ser benéficas. Pelo menos, acordar um pouco esse marasmo que os políticos nunca levaram a sério o povo. Bem, professor Altamir, agradeço a sua participação, a sua colaboração na nossa disciplina e ficamos por aqui então com a nossa disciplina Estado, Governo e Mercado. Na próxima semana a gente terá a unidade 3, onde a gente conversará apenas a partir de fóruns e na web, né, nas questões que vocês irão passar para a gente. Simplesmente só dar uma olhada para analisar até que ponto vocês entenderam as questões importantes que a gente discutiu aqui entre Estado, Governo e Mercado. Obrigada a todos e uma boa aula.